Eu quero que você pense num momento específico, um momento em que você perdeu o controle. Talvez tenha sido uma discussão que começou pequena e virou uma guerra que durou dias. Talvez tenha sido uma decisão que você tomou com raiva, uma mensagem enviada, uma palavra dita, uma escolha feita, e que você pagou caro depois. Talvez tenha sido a ansiedade te paralisando no exato momento em que você mais precisava agir. Ou o medo te fazendo recuar de uma oportunidade que não voltou mais. Você lembra desse momento? Porque todo mundo tem um, e o que todos esses momentos têm em comum é o seguinte: não foi a situação que te destruiu, foi o que você sentiu sobre a situação. Foi a emoção que tomou o controle antes que você pudesse pensar. E a questão que eu vou responder para você hoje é: isso tem solução? Não só tem, os estoicos já resolveram esse problema há 2000 anos. E o que eles descobriram não é suprimir emoções, não é fingir que não sente, não é virar uma pedra sem sentimento. É algo muito mais poderoso do que isso. Fica aqui comigo, porque as próximas lições podem ser as mais importantes que você já ouviu sobre como viver melhor. Marco Aurélio tinha raiva, tinha medo, tinha dias de tristeza profunda, governava um império em guerra constante, via pessoas ao redor morrerem de praga, lidava com traições dentro do próprio palácio. Ele não era um homem sem emoções. Era um homem que sentia tudo com intensidade. A diferença é que ele não deixava as emoções dirigirem. Nas suas meditações, ele escreveu algo que todo mundo que luta com as próprias emoções precisa ouvir. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não sobre os eventos, sobre a mente. Sobre o que você faz com o que sente. Porque os estoicos entenderam uma verdade que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. Entre o que acontece com você e o que você faz a respeito, existe sempre uma escolha. Pequena, às vezes, quase invisível, mas existe. E quem aprende a encontrar essa escolha, quem aprende a agir a partir dela, em vez de ser arrastado pela emoção, essa pessoa se torna literalmente inabalável. Vamos construir isso agora. Lição 1. Emoção não é fraqueza e ignorância emocional. É o primeiro erro que a maioria das pessoas comete quando ouve domine suas emoções. É pensar que isso significa sentir menos, que os estoicos eram frios, distantes, sem sentimento. Isso é um equívoco que precisa ser destruído desde o início. Os estoicos diferenciavam duas coisas que hoje a maioria confunde: emoções que aparecem automaticamente, que eles chamavam de propateiai, as primeiras impressões, e o que você faz com essas emoções depois que elas aparecem. A primeira, você não controla. O coração acelera quando você leva um susto. A raiva aparece quando você é injustiçado. A tristeza chega quando você perde algo importante. Isso é humano, isso é fisiologia, isso não é fraqueza. Fraqueza é o que acontece quando você deixa essa primeira emoção conduzir suas ações sem nenhum filtro, sem nenhuma pausa, sem nenhuma escolha consciente. Epicteto era absolutamente claro sobre isso. O sábio sente as emoções. Ele simplesmente não é governado por elas. Então, se você veio aqui achando que vai aprender a não sentir nada, pode soltar esse objetivo. O que você vai aprender é muito melhor. Como sentir tudo e, ainda assim, agir com inteligência. Lição 2. Nomeie antes de agir. Aqui está a primeira ferramenta prática, e ela é mais poderosa do que parece à primeira vista. Os estoicos praticavam o que chamamos hoje de diferenciação emocional. A capacidade de identificar com precisão o que você está sentindo antes de agir a partir desse sentimento. E a neurociência moderna confirma algo espantoso sobre isso.
O simples ato de nomear uma emoção reduz a sua intensidade em até 50%. 50%. Só de nomear. Quando você está com raiva e diz para si mesmo, eu estou com raiva agora, não para outra pessoa, para você mesmo, internamente, algo muda no cérebro. A amígdala, que é o centro de alarme emocional do seu sistema nervoso, começa a se acalmar. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, volta a funcionar. Você literalmente pensa melhor depois de nomear. Marco Aurélio fazia isso nas meditações o tempo inteiro. Ele nomeava o que estava sentindo, investigava a origem, avaliava se era racional e só depois decidia como agir. Tente isso hoje. Na próxima vez que sentir uma emoção intensa subindo, pare por um segundo e nomeie com precisão. É raiva, é mágoa, é medo disfarçado de raiva, é insegurança disfarçada de arrogância. Quanto mais preciso você for, mais controle você vai ter. Lição 3. A emoção é um mensageiro, não um comandante. Sêneca escreveu algo que mudou completamente minha forma de ver as emoções difíceis. Nada é tão enganoso quanto a mente humana quando está perturbada. Pensa nessa frase. Quando você está no pico da raiva, a sua interpretação da situação está distorcida. Quando você está no fundo da ansiedade, sua avaliação dos riscos está exagerada. Quando você está no buraco da tristeza, sua visão do futuro está tingida de escuridão que não é real. A emoção intensa distorce a realidade. Não propositalmente, é assim que o cérebro funciona. Ele prioriza a sobrevivência imediata sobre a análise precisa. Mas num mundo onde a maioria das ameaças é social e não física, essa distorção cria mais problema do que resolve. Os estoicos entendiam as emoções como mensageiros, não como comandantes. A raiva te diz que algo importante foi violado. O medo te diz que algo que você valoriza está em risco. A tristeza te diz que algo que significava para você foi perdido. Essas são informações úteis. Mas o mensageiro não toma a decisão. Você toma. A emoção informa. Você age. Essa distinção muda tudo. Quando você para de obedecer às emoções e começa a ouvi-las como informação, você passa de governado a governante da sua própria vida. Lição 4. O espaço entre sentir e agir. Este é o conceito central de toda a prática estoica de controle emocional, e eu quero que você grave isso. Existe um espaço entre o que você sente e o que você faz com o que sente. Em situações normais, esse espaço é grande o suficiente para você perceber e escolher. Numa situação de alta emoção, esse espaço encolhe para milissegundos, mas nunca desaparece. Nunca. E a prática estoica é exatamente isso, expandir esse espaço. Treinar o músculo que cria distância entre o impulso emocional e a ação. Como? Começando pelo pequeno. Quando o café entornar, respira antes de reagir. Quando a mensagem irritante chegar, espera 10 minutos antes de responder. Quando alguém te interromper, pausa antes de falar. Esses treinos pequenos, repetidos todos os dias, expandem o espaço nas situações grandes, porque o seu sistema nervoso não sabe a diferença entre treino e situação real. Ele apenas aprende os padrões que você repete. Se você treina pausar nas pequenas irritações, vai pausar automaticamente na grande crise. Se você treina reagir imediatamente nas pequenas coisas, vai reagir imediatamente quando o que está em jogo for alto. Você está treinando agora, todo dia. A questão é, o que você está treinando? Se você quer uma metodologia completa para desenvolver esse controle emocional de forma estruturada, com exercícios práticos e uma sequência clara de aplicação, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Muita gente que aplica o que está lá começa a notar diferença real em semanas. Vale muito a pena dar uma olhada depois desse vídeo.
Lição 5. Raiva. A mais perigosa e a mais comum, Sêneca dedicou um livro inteiro à raiva, de ira, porque ele entendia que ela era a emoção mais destrutiva e a mais universalmente presente na vida humana. E ele escreveu algo nesse livro que ainda hoje é verdade em qualquer relacionamento, em qualquer contexto, em qualquer cultura. A raiva é uma loucura temporária. E como a loucura destrói tudo que toca, pensa nas maiores consequências negativas da sua vida. Quantas delas vieram de um momento de raiva mal administrada? Uma palavra dita no pico da raiva que destruiu uma relação de anos. Uma decisão tomada com raiva que custou caro depois. Uma reação pública que manchou sua reputação. A raiva não avisa que vai custar caro. Ela só pede passagem. E o custo você paga depois. O antídoto estoico para a raiva não é suprimir, é atrasar. É criar o espaço de que falamos na lição anterior. Sêneca recomendava sair do ambiente físico quando sentisse a raiva subindo, ir para outro cômodo, dar uma volta, colocar distância física entre você e o gatilho, porque a raiva vive no presente imediato. Ela precisa de proximidade para se alimentar. Quando você cria distância, você cria tempo. E tempo é o maior inimigo da raiva e o maior aliado da clareza. Lição 6. Ansiedade. Sofrimento pelo que não existe. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações: deixa de te preocupar com coisas que podes imaginar como problemáticas. Se as imaginando o perigo, e ele deixa de existir. Isso não é ingenuidade, é uma observação cirúrgica sobre a natureza da ansiedade. A ansiedade é, em essência, sofrimento antecipado. É sua mente construindo cenários negativos futuros e reagindo a eles como se fossem reais agora. Mas eles não são reais. São construções mentais. Filmes que você dirige, produz e assiste, e sofre como se fossem ao vivo. Os estoicos tinham uma prática específica para isso, que chamavam de premeditatio malorum, a visualização prévia do que pode dar errado. Parece contraditório, mas funciona assim. Em vez de evitar o pensamento ansioso, você vai até o fim dele. O que de pior pode acontecer? Realmente, com detalhes. E depois você se pergunta: eu conseguiria lidar com isso? Na maioria das vezes, a resposta é sim. E quando você percebe que conseguiria lidar com o pior cenário, o poder que ele tinha sobre você diminui drasticamente. Não porque o problema sumiu, mas porque você parou de fugir dele e encarou de frente. E o que você encara de frente perde o poder de te paralisar. Lição 7. Medo. O guardião que virou jailer. Epicteto disse algo sobre o medo que é ao mesmo tempo simples e devastador. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. O medo, em sua origem, é útil. Ele existe para te proteger de ameaças reais. O problema é que o cérebro humano não diferencia bem entre ameaça física e ameaça social, entre perigo real e perigo imaginado, entre risco de vida e risco de constrangimento. Então você sente o mesmo medo diante de um predador que diante de uma apresentação no trabalho. A mesma resposta fisiológica. O mesmo coração acelerado, as mesmas mãos frias, o mesmo travamento. E esse medo que deveria ser guardião, que deveria existir só nas situações de perigo real, se torna um jailer, um carcereiro que te impede de agir, de arriscar, de crescer, de tentar coisas novas. O antídoto estoico para o medo é a ação. Não a ausência de medo, a ação apesar do medo. Epicteto ensinava que a coragem não é a ausência de medo. É a avaliação racional de que outra coisa importa mais do que o medo. Quando você age apesar do medo, você manda uma mensagem ao seu sistema nervoso.
O perigo era menor do que eu imaginava. E cada vez que você faz isso, o medo desse tipo de situação diminui. Não some, diminui, até ficar gerenciável. Lição 8. O que fazer com a tristeza sem afogá-la? Sêneca perdeu filhos, perdeu amigos íntimos, foi exilado pelo imperador, perdeu tudo o que tinha construído, passou anos longe de tudo que amava. E ainda assim escreveu sobre a tristeza com uma sabedoria que vem de quem realmente viveu a dor, não de quem só teorizou sobre ela. Ele escreveu: a tristeza pela perda de um amigo é natural. O que não é natural é que ela te governe para sempre. Os estoicos não pediam para você não sentir tristeza. Pediam para você não se instalar nela permanentemente. Há uma diferença enorme entre sentir a tristeza, que é honesto e necessário, e se afogar nela, alimentá-la, construir uma identidade ao redor dela. A prática estoica com a tristeza é permitir o luto com consciência, sentir com presença, sem fugir, mas também sem criar narrativas que prolongam o sofrimento além do necessário. Eu estou triste, isso é real. O que perdi importava, e ao mesmo tempo a vida continua, e eu ainda tenho escolhas. Essa capacidade de honrar a dor sem se deixar prender nela é uma das formas mais maduras de inteligência emocional que existe, e é o que os estoicos praticavam. Se esse vídeo está sendo útil para você, clica em curtir agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal para continuar recebendo esses ensinamentos toda semana. Lição 9. Construa a base que sustenta tudo aqui. Está o que separa quem domina as emoções de quem apenas tenta controlar emoções na hora da crise. A base. Os estoicos não esperavam a situação difícil chegar para começar a trabalhar o controle emocional. Eles construíam a base todos os dias, nos momentos tranquilos, para que ela estivesse sólida quando a tempestade chegasse. E essa base tinha 3 pilares fundamentais. O primeiro era a escrita, registrar diariamente os pensamentos, os sentimentos, as reações do dia. Marco Aurélio fazia isso toda manhã e toda noite, não para publicar, não para impressionar, para conhecer a si mesmo com profundidade crescente. O segundo pilar era a meditação filosófica, sentar em silêncio e examinar os próprios padrões de pensamento, questionar as crenças que alimentavam as emoções destrutivas. O terceiro pilar era a prática do desconforto voluntário, expor-se intencionalmente a pequenas doses de desconforto, de frio, de restrição, de dificuldade, para treinar a tolerância emocional nos momentos de conforto. Porque quem não treinou tolerar desconforto pequeno, não vai tolerar dor grande. E a vida, inevitavelmente, traz dor grande. Esses 3 pilares juntos constroem algo que nenhuma técnica de gerenciamento emocional de curto prazo consegue criar: resiliência estrutural. A capacidade de ser abalado sem ser derrubado. Lição 10. A vida que emerge quando você governa o que sente. Eu quero terminar te mostrando o outro lado disso. Não o esforço, a recompensa. O que acontece concretamente na vida de uma pessoa que realmente aprende a dominar as próprias emoções. Não dominar no sentido de suprimir, de fingir que não sente, de construir uma máscara de indiferença. Dominar no sentido mais verdadeiro da palavra, de governar. De sentir tudo com profundidade e ainda assim escolher, conscientemente, como agir a partir do que sente. Essa pessoa toma decisões melhores. Porque as decisões não estão mais contaminadas pela raiva do momento, pelo medo exagerado do futuro ou pela tristeza paralisante do passado. Ela avalia com clareza, age com intenção e aceita os resultados com equanimidade. Essa pessoa tem relações mais profundas e mais reais. Porque ela para de explodir quando está ferida, de recuar quando está com medo,
de punir com silêncio quando está magoada e começa a se comunicar de um lugar de clareza, de honestidade e de verdade. Ela se torna alguém com quem as pessoas se sentem seguras. E segurança é a base de qualquer relação que dura. Essa pessoa produz mais, com menos energia desperdiçada. Porque não gasta mais horas apagando os incêndios que ela mesma causou com reações impulsivas, pedindo desculpa pelo que disse na raiva, reconstruindo o que destruiu num momento de emoção não governada. E mais do que tudo, essa pessoa tem paz. Não a paz artificial e frágil de quem foge dos problemas, mas a paz profunda e estrutural de quem sabe que aconteça o que acontecer lá fora, há algo dentro que não pode ser quebrado. Marco Aurélio chamava isso de a cidadela interior, o espaço interno que ninguém pode invadir se você não der permissão. Sêneca chamava de liberdade real, a única liberdade que nenhum imperador, nenhuma circunstância e nenhuma perda pode tirar de você. E Epicteto, que foi escravo, entendia isso melhor do que qualquer outro. Seu corpo pode ser acorrentado, suas posses podem ser tomadas, mas sua mente, o que você escolhe pensar, o que você decide sentir, como você governa o que vive por dentro, isso nunca pode ser tirado, a não ser por você mesmo. E hoje você tem o começo sólido do caminho para nunca mais deixar isso acontecer. Se você quer o passo a passo completo de como construir essa base de controle emocional de forma estruturada, com uma metodologia que funciona nas situações reais mais difíceis, o Manual do Estoicismo foi feito exatamente para isso. O link está na descrição. É o próximo passo depois desse vídeo. E antes de fechar, me conta nos comentários, qual das 10 lições de hoje chegou mais fundo em você? Qual delas descreveu exatamente o que você vive? Escreve lá, porque reconhecer é sempre o primeiro passo para mudar. Até o próximo vídeo.